Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Sai para fora é o tema da nossa reflexão de hoje. Sai para fora é uma redundância que incomoda muita gente. Sair, obviamente, é para fora. Mas Jesus Cristo usou essa expressão. A expressão sai para fora. Você já parou para pensar o que Cristo quer dizer quando pede às pessoas para sair para fora? Isso até parece uma certa contradição, porque o convite de Cristo é para que as pessoas entrem para o reino dos céus. O convite, obviamente, seria para entrar para a salvação, entrar para o reino dos céus. Mas que estranha expressão, que muitas vezes até parece como uma contradição. Vamos começar com o texto de João, capítulo 10, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: A este o porteiro abre a porta no caso, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Isso é o versículo 3. O verso 4 diz: E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amados, em João, no capítulo 10, está falando da parábola do bom pastor. Ali existe uma dicotomia entre o bom pastor e o mercenário, entre o campo externo e o aprisco. Ora, o bom pastor é Cristo, aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o mau pastor, é o mau líder, que quer apenas usufruir do que as ovelhas podem lhe dar. E quando ele encontra as ovelhas todas trancadinhas no aprisco, sem poder correr para lugar nenhum, a parábola diz que ele não entra pela porta da frente porque ele age de forma escondida, de forma misteriosa. Ele entra pelos fundos, ele pula a cerca do aprisco pelos fundos. Ele não está disposto a viver pelas ovelhas. Quando ele vê o lobo, ele corre, ele só tem interesse mesmo em usufruir da carne das ovelhas e da lã. É o único interesse deles. Eles não querem, obviamente, esses mercenários no plural. O texto está falando de um mercenário, que é o diabo, né? Mas se aplica a todo aquele que se propõe a cuidar das ovelhas de Cristo, que encontra um cercado, um aprisco, um curral pronto com as ovelhas ali e se aproveitam delas. Esse é o mercenário. Ele não está ali para se sacrificar pelas ovelhas, mas para, obviamente, atender somente os seus próprios interesses. Essa é a primeira grande dicotomia. Jesus, o bom pastor, contra Satanás e os seus maus pastores, que vivem aqui neste planeta explorando as ovelhas. As ovelhas, obviamente, são símbolos dos seguidores de Cristo. A segunda dicotomia que nós encontramos aqui é a relação dentro do aprisco e fora do aprisco. Aprisco ou os pastos verdejantes. Essa é as duas grandes dicotomias. E sabe qual é o problema que nós encontramos aí? É que Cristo, ele não entra para ficar no aprisco. Ele entra no aprisco para retirar as suas ovelhas para fora. E agora você deve estar pensando aí. Parece realmente contraditório. Aprisco é símbolo da igreja. Aprisco é símbolo da instituição religiosa. Mas por que Cristo, ele vem e entra dentro do aprisco para retirar as suas ovelhas para fora? Que contradição é essa? Não tem nada de contradição. É exatamente isso que você está ouvindo. Isso pode doer nos seus ouvidos, na sua mente, mas essa é uma verdade clara. Quando Cristo esteve aqui na terra, no seu ministério,
que durou 3 anos e meio. O tempo inteiro ele estava tentando arrancar as ovelhas das mãos do sinédrio, da mão dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, dos príncipes da religião daquela época. O tempo inteiro ele estava tentando levá-las para fora para que se cumprisse o que está escrito lá em Salmos capítulo 23. Lá o Salmo do Bom Pastor. O Senhor meu pastor, nada me faltará. E ele diz ainda lá, o salmista que se colocando no lugar de uma ovelha diz assim, guia-me, né, a pastos verdejantes e leva-me às águas tranquilas. Ele retira do aprisco para levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, aonde as ovelhas estarão até expostas ao perigo em local aberto, estarão expostas ao perigo de um ataque de um lobo, ao ataque de um urso, mas lá, livre no campo, apesar do perigo, ela está sendo guardada pelo o bom pastor Jesus Cristo. No aprisco não. No aprisco ela é ovelha fácil ao mercenário, que a explora. Ela vive a vida toda trancada, comendo ração balanceada, quando deveria estar em plena liberdade, nos pastos verdejantes, sendo cuidada pelo verdadeiro pastor. Cristo retira para fora. Aqueles que amam os apriscos e não escutam a voz de Cristo e não o seguem, com certeza não cumprirá o que ele diz aí no capítulo 10. Ainda diz assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. Tem muita gente que prefere a porta do aprisco, a porta da igreja, a placa da igreja, a placa da instituição. Mas Cristo grita lá para mim e para você, eu sou a porta. Não deixem de entrar por mim. Não troque entrar por mim por entrar pela porta do aprisco, a porta da igreja, a porta da instituição religiosa. Aquele que entra por mim, diz Cristo, entrará e sairá. Sairá para, obviamente, experimentar a liberdade maravilhosa que há nos pastos verdejantes. Pastos verdejantes, eu quero dizer para você que para a ovelha é uma comida em abundância. E comida na Bíblia é o conhecimento da palavra. Enquanto se está dentro de um aprisco, você só come a ração balanceada que o homem dá. Mas quando você é retirado por Cristo para fora do aprisco, a alimentação é verdadeiramente aquela que a ovelha deseja comer. A ovelha se esbalda, a ovelha se farta, com tanta fartura, com tanta riqueza, pastos verdejantes, é tudo que a ovelha ama, tudo que ela quer, tudo que ela se delicia. É assim quando nós somos ensinados diretamente por Cristo, o nosso Mestre. Quando nós temos a coragem de ouvir a voz de Cristo, reconhecer a voz dele, sair do aprisco, entrar por ele e sair através dele para os pastos verdejantes, aí nós experimentaremos definitivamente o que é a liberdade. A liberdade que ele disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso ele disse em João, no capítulo 8, no versículo 32 e no versículo 36. 34 ao 36. Essas verdades maravilhosas, meus amados irmãos, só é possível quando nós escutamos a voz de Cristo, aceitamos o seu chamado e entramos por ele, para experimentarmos a verdadeira liberdade. O povo do presente, o povo deste período profético, segundo o Apocalipse, o povo laodiceano, o último período da história da terra, a igreja de Laodiceia, ela precisa atender um chamado semelhante. No livro do Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras
nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Amados, mais uma vez a voz dos céus, da parte de Cristo, convida cada um de nós. Sai dela, povo meu, sai para fora. Sai para fora. Assim como ele diz duas vezes lá no capítulo 10, no versículo 3 e no versículo 4, tira para fora. E depois de tirar para fora, ele quer que nós saiamos para fora do sistema babilônico, terrível, enganador, opressor. Sai dela, povo meu, sai dela, ovelhas minhas. E o convite agora para este povo do presente ainda é mais claro. Eu quero que vocês saiam, para que vocês não sofram as consequências dos juízos que cairão sobre esse sistema. 7 pragas terríveis anunciadas ali no capítulo 18 de Apocalipse. A Bíblia chama de flagelos. Saiam para que vocês não sejam culpados, nem ao menos cúmplices dos flagelos desse sistema que tem mudado a palavra, que tem alterado as Escrituras Sagradas. É um sistema que é dominado por homens, é um sistema falho, que o homem não vai encontrar tudo o que ele realmente necessita de conhecimento para a vida eterna. Somente em Cristo Jesus nós encontramos esta verdade, este consolo, este poder necessário que pode saciar as verdadeiras necessidades de nós, ovelhas. Amados, e eu quero concluir chamando a sua atenção para mais um texto bíblico, onde Cristo vai dizer exatamente as palavras que é o tema desta nossa reflexão. Isso está no livro de João, no capítulo 11, no versículo 43, está escrito assim: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O próprio Cristo usou dessa redundância maravilhosa. Ele mandou que Lázaro saísse para fora daquele túmulo que o prendia. O túmulo ali é um lugar realmente de morte, de aprisionamento. O pior tipo de prisão é o Sheol, é a sepultura, é o lugar de morte. Mas Cristo também diz, e essa verdade ela é ratificada pelos apóstolos, que todos nós, homens, seres humanos deste planeta, estávamos mortos em nossos pecados. Então todo ser humano pecador, todo ser humano que vive nesse planeta, obviamente é pecador. Se ele não conhece a Cristo, se ele não aceitou Cristo como seu Salvador pessoal e não foi purificado das suas culpas, os seus pecados não foram expiados por Cristo, eles estão diante dos céus como seres mortos. Estão mortos para a vida eterna, obviamente. E só há uma possibilidade de estar vivos e salvos para a vida eterna, é obviamente estando em Cristo Jesus. Quando ele diz Lázaro, vem para fora, sai para fora, porventura ele está falando só com Lázaro? Ou esta linguagem é uma linguagem espiritual, muito mais abrangente, que ela ecoa, que ela reverbera através dos séculos e alcança nossos ouvidos hoje e também nos convida, porque nós estávamos mortos também em nossos pecados? Você sabe o significado da palavra Lázaro, por exemplo? A palavra Lázaro significa Deus ajudou, ou com a ajuda de Deus. Se você pegar esta frase literal, Lázaro, sai para fora, esta frase literal tem o seguinte significado: com a ajuda de Deus, sai para fora. Cristo está pregando para mim também. Ele está dizendo para mim: aceite a ajuda de meu Pai, a ajuda de Deus. Saia para fora desta prisão que está lhe reservando para a morte eterna. Lázaro estava preso no Sheol. E há muitas pessoas que ou estão presas nas cadeias terríveis deste mundo de engano,
principalmente do sistema babilônico, que aprisiona, que domina, que é opressor. Só tem uma forma de nós nos libertarmos, de nós sermos livres da morte eterna e recebermos a vida que há em Cristo Jesus. Esta liberdade só é possível quando nós atendemos o apelo de Cristo. Sai. Antes de eu entrar por Cristo, que é a verdadeira porta, Ele manda, sai. Se você está preso a algum sistema pelo medo, alguma igreja, alguma placa de igreja, algum sistema religioso, algum líder religioso, se a sua religião é uma religião de medo, como era a religião daquela dos dias de Cristo, como era a religião da Idade Média, como é a religião, a professa igreja cristã atual, é uma igreja do medo. As pessoas obedecem, as pessoas vivem naquele sistema por medo e não por liberdade. As pessoas não têm coragem de questionar um pastor, não têm coragem de ler a Bíblia por si só. Esse é o sistema do medo. É disso que Jesus Cristo está falando. É disso que Ele está dizendo. Tem que sair para fora desse sistema, desta jaula, deste falso aprisco, desta prisão. Este convite, ele é feito para mim e para você. Tenhamos coragem. Sigamos aquele que quer nos dar a vida eterna. Ele é o pastor, o bom pastor, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É assim que ele fala comigo e com você. Meus amados, pense nisso, reflita na palavra do Senhor, tenha coragem, busque Jesus. Ele é o nosso único pastor, Ele é o único que nos protege e é capaz de dar a vida por cada um de nós. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que te dê discernimento da sua palavra e através desta verdade você seja verdadeiramente liberto por Cristo Jesus. O meu abraço e até a próxima.